Irmãos e amigos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico na TV Caminho Livre. Que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão orando por nós, todas as pessoas que têm sido beneficiadas de algum modo com o nosso trabalho, com o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Eu agradeço ao apoio de todos esses irmãos, que escrevem os seus comentários, que nos enviam e-mails buscando o entendimento da palavra ou apenas observando de modo positivo o nosso trabalho. Agradeço também pelas críticas construtivas que nós recebemos aqui, Amados, hoje eu quero falar sobre algo. Eu já falei aqui sobre o tema que eu quero abordar aqui hoje. Eu já falei sobre esse tema várias vezes aqui no canal. Mas como é um tema muitíssimo importante, é sempre bom estarmos revisitando este tema, recorrendo a ele, para que nós possamos entender, assimilar de fato e de verdade o verdadeiro significado desse tema. Na verdade, são dois temas. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 6. É o primeiro texto que a gente vai ler de muitos outros que nós vamos ler da palavra de Deus nesse estudo bíblico. Olha, João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a Bíblia fala de dois nascimentos. O nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Nós precisamos entender isto. Enquanto eu estive dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu nunca pude entender, eu nunca pude assimilar de fato e de verdade o sentido disso, o significado disso, as implicações disso, tanto de um quanto de outro. Na verdade, o enfoque dentro da Igreja Adventista era sobre as implicações do nascer do Espírito, Nascer do Espírito é isso, nascer do Espírito é aquilo. Nascer do Espírito tem esse sentido, mas eu nunca alcancei um entendimento cabal a este respeito, um entendimento mais amplo a esse respeito. Nascer do Espírito. Quanto ao nascer da carne, era uma coisa muito superficial. Eu nunca podia entender, de fato e de verdade, o sentido, as implicações do nascer da carne, porque era algo muito superficial. Eu estou falando enquanto eu estive dentro da Igreja Adventista. Eu não pude aprender, então, os sentidos do nascer da carne, os sentidos do nascer do Espírito. Eu aprendi pouco, e o que eu aprendi foi de modo raso, superficial. Muito bem. Nascer da carne, o que significa mesmo isso? Vamos ler Salmo 51, verso 5. Salmos 51. A gente vai ler o verso 5. Vamos entender então o que significa nascer da carne. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nascer da carne é nascer na iniquidade, é nascer no pecado. Esse é o nascer da carne. Nascer da carne é isso. Todos nós que chegamos a este mundo, chegamos deste modo, nascidos na iniquidade, nascidos no pecado. O nascer da carne nada mais é do que isto. Portanto, nascer da carne
é o nascimento comum a todo ser humano quando vem ao mundo. Vamos ler João, voltemos para João capítulo 1 agora. Nascer da carne é o nascimento comum a todos nós. Todos nós que chegamos a este mundo, todos nós que viemos a este mundo, nascemos da carne. Viemos da carne. Olha só o que diz João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, uma referência a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, olha só, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos, o texto está falando de quem nasceu do Espírito, esse texto. Daqui a pouco a gente vê isso. Mas se nós considerarmos o texto de modo negativo aqui, se nós o considerarmos de um modo contrário, nós vamos perceber o seguinte, olha, nascer da carne é nascer do sangue. Nascer da carne é nascer da vontade da carne. Nascer da carne é nascer da vontade do homem. Ou seja, é ter nascido da vontade do seu pai e da sua mãe. Eu sou produto da vontade do meu pai e da minha mãe. Eu não escolhi nascer. Eu não escolhi vir ao mundo. Até porque eu não existia antes disso, não é? Então veja, eu, enquanto ser humano, cheguei ao mundo como produto da vontade da carne, do sangue, da vontade do meu pai, da minha mãe. Você, do mesmo modo, todo ser humano que vem a este mundo, ele chega a este mundo nessa condição da vontade da carne, do sangue, da vontade do homem. Agora, vamos entender as implicações espirituais de se nascer da carne. Vejam como isso é terrível e espantoso. Nascer da carne. Quais são as implicações disso? O que significa isso? Vamos para Efésios primeiro, capítulo 2. Começando com o versículo 1. Olha só. A primeira implicação de se nascer da carne. Ele lhes deu vida. Esse ele é uma referência a Cristo. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, a primeira implicação de se nascer da carne, ou seja, da vontade do pai e da mãe, do nosso pai e da nossa mãe, é estarmos de que modo para Deus? Em que condição nós estamos para Deus? Mortos para Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, esta é a primeira implicação espiritual de se nascer da carne. Quando eu chego a este mundo, quando você veio a este mundo, nasceu em pecado, nasceu na iniquidade, você nasceu morto para Deus. Morto, completamente morto para Deus. Esta é a primeira implicação espiritual do nascer da carne. Vamos ler o verso 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Ou seja, no que nós andamos noutro tempo? Nos pecados, nas transgressões. Porque Paulo está falando aqui de gente que foi transformada. De gente que passou pelo nascimento do Espírito. Nós estamos falando dos dois nascimentos. Estamos primeiro tratando do nascer da carne. Depois vamos tratar do nascer do Espírito. Paulo está falando de pessoas aqui que nasceram da carne, primeiro, óbvio, e depois nasceram do Espírito. Então ele está falando, olha, nos quais vocês andaram no outro tempo. Nos quais o quê? Nos pecados, nos delitos, nas transgressões. Segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós andávamos segundo o curso deste mundo.
caminhávamos na mesma direção em que o mundo caminha hoje, caminha para a morte. Nós também estávamos caminhando neste mesmo curso, nesta mesma direção. E olha o que o verso diz mais. Segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, o que o mundo está seguindo, o caminho do mundo, é segundo esse príncipe da potestade do ar, que não é outra personagem senão o próprio diabo, o próprio Satanás. Ele é o príncipe deste século, ele é o Deus deste século, ele é o príncipe da potestade do ar. Quando eu estou andando segundo o curso do mundo, eu estou, na verdade, andando segundo o curso de Satanás. E olha só, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, eu venho como morto, andando em pecado, segundo o mundo, segundo Satanás, e sou, então, como que? Filho da desobediência. É isso que eu sou. Filho da desobediência. Esta é uma outra implicação do nascer da carne, né? E olha o verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado. Entre eles quem? Os filhos da desobediência, né? Segundo as inclinações da nossa carne. Então, enquanto filho da desobediência, andando nos pecados, segundo o curso do mundo, segundo o próprio Satanás, como filho da desobediência, nós andamos segundo as inclinações da nossa carne. As inclinações da nossa carne, as tendências da nossa carne, o viés pecaminoso da nossa carne. Nós só seguíamos a nossa carne. Não havia outra alternativa. E olha o que diz mais o verso 3. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós só fazíamos a vontade da carne e dos nossos pensamentos carnais. Estão vendo as implicações do nascer na carne, como são tenebrosas? E olha só, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Além de filhos da desobediência, éramos filhos da ira. Filhos da ira, olha só que negócio pesado esse. Nascer na carne significa que você já nasce condenado. Você nasce no pecado, nasce na iniquidade, você nasce morto para Deus, anda segundo o curso do mundo, segundo o curso do príncipe da potestade do ar, fazendo só a vontade da carne, seguindo as inclinações da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira. Deste modo, você já vem a este mundo como filho da ira. Ira de quem? Do próprio Deus. Do próprio Deus. Você nasce como filho da ira. Ou seja, você já nasce como alvo, um alvo certo da ira desse Deus justo. Desse Deus justo. Então veja, olha só quais... Vocês estão percebendo as implicações terríveis e espantosas do nascer da carne? Estão percebendo? Agora vamos continuar ampliando e nos aprofundando nas implicações do nascer da carne. Vamos agora para 2 Timóteo. Abra aí 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler o verso 26. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha, nascer da carne também, dentre outras coisas, significa nascer já numa condição de preso ao diabo, enlaçado pelo diabo. Enlaçado pelo diabo. Nasce morto para Deus, filho da desobediência, filho da ira, andando nos pecados, segundo as inclinações da carne, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos carnais. Enlaçado, como diz o texto aqui, pelo diabo e com
a capacidade para fazer somente o que o diabo quer, segundo o texto aqui. E esta também é uma das implicações do nascer da carne. Na verdade, fazer o que o diabo quer implica em todas essas características anteriores que eu descrevi aqui, que eu mostrei para vocês segundo a palavra de Deus. Vocês estão percebendo como as implicações do nascer da carne são terríveis e espantosas? Vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, abra lá. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler os versos 43 e 44 primeiro. E o texto diz assim: Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É uma pergunta de Jesus aos fariseus. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? O próprio Cristo responde: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Essa é uma outra implicação do nascer da carne. Nós não compreendemos a linguagem de Cristo. Não compreendemos. Ela se nos parece muito estranha, a princípio. Eu não entendo muito o que Cristo disse, o que os apóstolos disseram, o que os profetas disseram. Eu não entendo nada. Eu leio, não entendo nada. Ouço o pastor falando, o pregador falando, o evangelista pregando, e eu não entendo nada. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Aí o próprio Cristo responde: é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Olha, eu não compreendo porque eu sou incapaz de ouvir. O que significa isso? Não parece uma contradição aqui? Ouvir a palavra de Deus, ouvir aqui, tem o sentido de entender, de compreender, de assimilar. Este é o sentido de ouvir aqui. Então, como eu não tenho a capacidade inerente em mim mesmo de entender a palavra de Deus, de assimilar a palavra de Deus, de compreender os seus sentidos e significados, eu, por conta disso, não compreendo o que Jesus está falando, o que os apóstolos estão falando, o que os profetas estão falando. Estão vendo a conexão de uma coisa com a outra? Estas são mais algumas características, mais algumas implicações do nascer da carne. Quando nós chegamos a este mundo, nós chegamos também nessa condição. Nós não conseguimos naturalmente compreender a linguagem de Cristo, dos apóstolos, dos profetas. Nós não conseguimos entender, não conseguimos assimilar, não conseguimos compreender. Nós não ouvimos, porque o ouvir nesse caso, é como eu disse, tem esse sentido de assimilar, compreender e entender. Não conseguimos ouvir naturalmente a palavra de Deus. Esta é uma das implicações, ou estas são algumas das implicações do nascer da carne. Amados, vamos ler agora capítulo 7 de Marcos. Eu estou pintando um quadro terrível a respeito de nós mesmos, né? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Olha o verso 20. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro, olha só o que Jesus diz, de dentro do coração das pessoas, o coração aqui tem um sentido de mente. O cardio, que é a palavra grega para coração, tem o sentido de mente. Tem um sentido aqui de nous, que é a palavra grega para mente. Então, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem o quê? Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano,
a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vocês estão vendo que desde o início em que nós começamos a compreender as implicações do nascer da carne, vocês estão percebendo que as implicações são terríveis, são tenebrosas, são horríveis. Horríveis. Outra implicação, então, do nascer da carne é abrigar o mal dentro de si. O mal está abrigado dentro de nós. Ele habita dentro de nós, ele está em nós, arraigado dentro de nós. Todos, diz nos verso 23 aqui, de Marcos 7, todos estes males vêm de dentro. Eles vêm de dentro, olha, de dentro. Eles não vêm de fora. Estão aqui dentro. Uma outra implicação de nós nascermos da carne. Olha só como isso é profundo que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro aos Coríntios. Vamos lá? Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, verso 3. Diz assim: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, olha aqui, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. As implicações do nascer da carne são tão profundas, são tão malignas, são tão reais em nós, a ponto de eu descrever todas aquelas características terríveis que vocês acabaram de ouvir agora. E chega até o ponto de nós não termos a mínima possibilidade de fazer a seguinte afirmação: Senhor Jesus. Reconhecer, afirmar o senhorio de Cristo. Nós, enquanto nascemos da carne, enquanto estamos na carne, nesta condição de ter nascido da carne, nós não temos condições de afirmar nem o senhorio de Cristo, Senhor Jesus. Nós não temos condição nem de dizer isto, nem de pronunciar isto, Senhor Jesus. Eu estou falando com verdade, com sinceridade, com veracidade. Senhor Jesus. Nós não temos condição nem de afirmar isso, segundo a palavra de Deus. Vocês estão vendo aí? Romanos 8, outras implicações do nascer da carne. Romanos capítulo 8. Primeiro vamos ler o verso 7. Diz assim, olha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha! A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vocês estão começando a perceber que o quadro só piora. Nascer da carne significa nascer em pecado, nascer no pecado, estar morto para Deus, ser considerado para Deus e por Deus como filho da desobediência, filho da ira, que anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o próprio Satanás, enlaçado por Satanás, querendo fazer só a vontade de Satanás, não assimilando, não compreendendo, não entendendo a palavra do próprio Cristo, dos profetas, dos apóstolos, não entendendo, não assimilando, sendo incapaz, inclusive, de afirmar Senhor Jesus, abrigando todo tipo de mal dentro de si, dentro. Estão vendo? E aqui, em Romanos 8, 7, nós temos mais uma característica disso tudo.
A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Nascemos como inimigos figadais de Deus. Inimigos. Nós não nascemos neste mundo amigos de Deus. Nascemos como inimigos de Deus. Olha o verso 9. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu li o verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. É este o texto que eu queria ler. Porque, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, então, além de serem inimigos de Deus, nascer da carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, o que a carne não pode fazer? Ou seja, é impossível que ela faça. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quem está na carne não tem o poder para agradar a Deus. E como é que se agrada a Deus? Como é que se agrada a Deus? É crendo em Deus. É assim que se agrada a Deus. Crendo nele. Então quer dizer que quem nasce da carne não tem como crer em Deus por si mesmo. Quem nasce da carne está morto para Deus. Nasceu no pecado, nasceu na iniquidade, é filho da desobediência, é filho da ira, anda nos pecados e nos delitos, segundo o curso do mundo, segundo Satanás, só quer fazer a vontade de Satanás, abrigando toda espécie de males dentro de si, não conseguindo compreender a palavra de Cristo, a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos, a palavra de Deus. Não assimila, não entende, não compreende, não tem o poder nem de afirmar Senhor Jesus, não tem condição de afirmar. Nasce como inimigo de Deus, porque nasce inclinado para fazer somente as coisas da carne, né? Fazendo a vontade da carne e os pensamentos da carne. Deste modo você é inimigo de Deus. E deste modo você não tem como agradar a Deus. E aí você vai para Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11:6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a carne não tem como agradar a Deus. Se a carne não tem como agradar a Deus, a carne, veja bem, quem nasce da carne não tem poder para crer no próprio Deus. Vocês estão percebendo a gravidade do problema? Estão percebendo? Estão assimilando a gravidade das implicações de se nascer da carne? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu sou constantemente combatido aqui no canal. Justamente por eu pregar o que eu prego aqui. Eu prego a palavra de Deus nua e crua, como ela deve ser pregada, sem nenhum ranço denominacional, sem nenhum laço, sem nenhum vínculo denominacional. Eu prego única e exclusivamente a palavra de Deus, mostrando os porquês, veja bem, mostrando os porquês de nós não termos condições em nós mesmos de buscar esse Deus maravilhoso que está aí. E vocês estão percebendo isso. Quem está na carne, quem nasceu da carne, não pode agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus, é como diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, então quem nasce da carne não tem o poder de crer em Deus. E aí alguém pode perguntar, então nós estamos lascados, realmente. Estamos lascados, estamos perdidos. Por nós mesmos, sim. É por isso que essa questão de livre-arbítrio, ela é patética, ela é ridícula. Não há essa possibilidade de eu, por mim mesmo, buscar a Deus, crer nele, crer em Deus, por mim mesmo.
Eu estou mostrando esta impossibilidade para vocês aqui, lendo a palavra de Deus. Eu não estou, veja, fazendo propaganda de denominação nenhuma, de igreja nenhuma, de orientação teológica nenhuma. Eu não estou falando aqui de calvinismo, de teologia reformada. Nada disso. Eu estou lendo a palavra de Deus. João 15, 5. João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, ou seja, sem Jesus, quanto nós podemos fazer em direção a esse mesmo Jesus? Nada. Simples assim. Sem Jesus, sem Deus, que é nessa condição que nós nascemos aqui, nascer da carne é isso. É nascer sem Deus, é nascer sem Jesus, é nascer sem o Espírito Santo. Isso é nascer da carne. E nascer assim, estar nessa condição, como eu tenho demonstrado aqui agora para vocês, significa o quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada, a Bíblia está dizendo. Nada é nada. Nada. Será que é difícil entender isso? Nascer da carne, então, significa também o quê? Incapacidade para fazer qualquer coisa em direção a Deus. Qualquer coisa em direção a Deus. Onde é que está o poderoso livre-arbítrio? Em tudo isso que eu acabei de ler aqui agora. Cadê? Cadê o livre-arbítrio? Hã? Cadê o livre-arbítrio em tudo isso que eu li até agora aqui? Olha, outra consequência lógica, né? Porque estas implicações, elas são consequências lógicas de se nascer da carne, né? De vir a este mundo como uma pessoa morta para Deus. Vamos ler São João 5,40? Leiam aí, São João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês têm a palavra de Deus aí, têm a Torá. Vocês estudam essa Torá, vocês examinam esta Torá, vocês leem essa Torá nas sinagogas, no templo, enfim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Então, uma das implicações de se nascer da carne também é esta, óbvio. É óbvio, eu não quero ir a Jesus, eu não tenho desejo de ir a Jesus, eu não tenho vontade de ir a Jesus. Os arminianos vão elencar este texto aqui para dizer que existe livre-arbítrio. O texto está dizendo justamente ao contrário. Não há o desejo, não há a vontade de se ir a Jesus por si mesmo. Quem nasce da carne não tem este desejo, esta vontade natural, não quer naturalmente ir a Cristo. É justamente o contrário que o texto está dizendo. Olha Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Ou seja, os líderes religiosos dessa Jerusalém, Jerusalém, escribas e fariseus, porque se você ler o contexto aqui de Mateus 23, você vai ver sobre quem Jesus está lançando graves advertências. Escribas e fariseus, hipócritas, serpentes, raça de víboras. Por que esse povo era tudo isso de ruim que Jesus falava?
aqui em Mateus 23. Por quê? Leiam comigo as razões pelas quais Jesus fez esse discurso duro em direção a Jerusalém. Escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos, os líderes civis e religiosos de Jerusalém. Olha por que Jesus fez esse discurso duro contra eles. Verso 13 de Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Vocês não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Parece meio contraditório, mas não é. Essa é a linguagem bíblica. Vocês não entram e nem deixam entrar. É por isso que vocês são hipócritas, serpentes, raça de víboras. É para essa turma, é para essa gente que Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Aí o que Jesus diz? Olha, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Quem são os filhos de Jerusalém? Esses a quem os fariseus, escribas e fariseus, hipócritas, serpentes, raça de víboras, não deixavam entrar no reino de Deus. Por que eles não deixavam entrar? Porque eles impunham tantas cargas, tantas exigências impossíveis de serem obedecidas sobre os ombros, sobre as costas desse povo, que esse povo não tinha como entrar no reino de Deus desta forma. Era impossível entrar no reino de Deus segundo os ditames, segundo as regras, segundo as normas dos escribas e fariseus. Era impossível entrar no reino de Deus. Então é para este povo que Jesus está aqui, olha, fazendo um duro discurso. Eu quis reunir os seus filhos, mas vocês não deixaram, escribas e fariseus, serpentes, raça de víboras. Vocês não quiseram. Ou seja, não querer Jesus, não querer Deus, não querer o Espírito Santo, não ter vontade de Deus, não ter vontade de Jesus, não ter vontade do Espírito Santo, também é consequência, é implicação de se nascer da carne. Vocês estão vendo como isso é terrível? Nascer da carne é terrível. Você não tem nenhum desejo de manter relação com um Deus maravilhoso. Agora eu pergunto a você, diante deste quadro tenebroso que eu acabei de pintar agora, diante deste panorama terrível e espantoso, que descreve as características de quem nasceu da carne, o que Deus faz conosco? O que Deus faz conosco? Abra em João, capítulo 3. Vamos ler os versos 3, aliás, capítulo 3, versos 5 a 8. Dois nascimentos. O nascimento da carne e o nascimento do espírito. Eu já descrevi então para vocês aqui o que é nascer da carne e quais são as implicações desse nascer da carne. Olha o que Jesus diz aqui. João 3, 5 a 8. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, olha aqui, o que é nascido da carne é o quê? É o quê? Carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam, nascer da carne, eu já disse, é nascer da vontade do seu pai e da sua mãe. Esse nascer, ele é comum a todo ser humano na face da terra. Agora, nascer do Espírito é outra coisa. Quem é que produz o seu nascimento no Espírito? Ora, bolas, essa pergunta
É até estúpida, né? Mas é bom fazer esse tipo de pergunta para a gente acordar. Pera lá um pouquinho, realmente tem sentido. Nascer da carne, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Porque ele nasceu de quem? Do Espírito. Então quem foi que produziu este nascer do Espírito? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo é nosso Pai, ele passa a ser o nosso Pai? Sim. O Espírito Santo é Pai. Juntamente com Deus Pai, juntamente com Deus Filho. Nascer do Espírito é nascer por obra e vontade do Espírito. Nascer do Espírito é Espírito. Olha o verso 7. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É óbvio que a gente precisa nascer de novo, porque nascer da carne significa todas aquelas coisas horríveis que eu acabei de falar agora. Implica naquilo tudo. Então, é por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. É necessário nascer de novo, porque esse primeiro nascimento pelo qual todos nós passamos, para Deus, não tem valor nenhum. Por quê? Porque nós nascemos numa condição tenebrosa, horrível, impotentes, pobres, miseráveis. Mortos para Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, escravos do diabo, escravos do pecado, inimigos de Deus, sem a mínima possibilidade de agradar a Deus, sem condição de crer em Deus, sem condição de afirmar Senhor Jesus. Olha como é terrível isso. Por isso Jesus diz aqui no verso 7, olha, não fiquem admirados, não fiquem admirados por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Olha o verso 8. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Interessante, enquanto eu fui adventista, eu nunca pude entender este texto aqui. Oh, mas Jesus está falando do novo nascimento, o que o vento tem a ver com isso? Né? Aí ele diz que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Eu nunca entendi isso. O vento, o pneuma de Deus, o Espírito de Deus, ele sopra onde ele quer. É assim que ele produz o novo nascimento. O pneuma de Deus sopra onde ele quer, onde o pneuma quer, onde Deus quer, onde Cristo quer. Ele só sopra onde ele quer. E o ser humano não sabe de onde vem, não sabe para onde ele vai. Sabe por que não? Porque Deus é soberano. O Filho é soberano, o Espírito é soberano. Eu nunca havia entendido isso. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, nascemos da vontade de Deus. O Espírito sopra onde? Onde Ele quer. Não foi você que quis. Ora, é óbvio que não foi eu que quis, porque eu queria a distância de Deus. Enquanto nascido da carne, eu queria, naturalmente, distância de Deus. Sai para lá. Não queria nada com Deus. Vocês estão vendo como essa questão de livre-arbítrio é uma furada. Vocês estão vendo como isso é nefasto, é perverso. Isso distorce o sentido do Evangelho completamente. Vocês estão percebendo isso? É preciso o Espírito Santo de Deus intervir, soprando, para fazer o quê? Para produzir uma nova criatura. Nascer de novo, nascer do Espírito é isso. É o Espírito que determina. Você pediu para o seu pai, para sua mãe nascer? Gerar você? Você pediu para nascer? Não, você não pediu. Você não pediu para nascer. É você que pede para o Espírito Santo para nascer de novo? Não, não é. Porque você não tem vontade de Deus, você está preso ao diabo, você está morto para Deus, você é filho da ira, você... sabe, só pensa coisas ruins, só quer fazer as coisas da carne, só quer cumprir a vontade da carne, dos pensamentos da carne. Você é inimigo de Deus. Você não crê em Deus. Como é que nessas condições você tem como
fazer alguma coisa no sentido de nascer de novo por você mesmo. Nascer do Espírito significa que é o Espírito que sopra onde Ele quer, é Ele que produz o novo nascimento. Não vem de mim, não vem da minha vontade, a minha vontade só quer pecar. O mal está dentro de mim. Eu sou escravo desse mal que está dentro de mim. João 1, vamos ler João 1 de novo, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes que creem no nome de Jesus, creem porque receberam um poder de Deus. É preciso Deus nos dar poder, porque nós não temos o poder de crer em Jesus. Por nós mesmos, nós não temos o poder de crer. Cadê o livre-arbítrio? Cadê essa porcaria chamada livre-arbítrio aqui? Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes que creem no nome de Jesus, creem porque receberam o poder de Deus. Poder para ser filho. E estes que agora são filhos, não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Vocês estão vendo? Que a vontade humana aqui não está presente no nascer de novo. É por isso que muita gente não entende isso. Muita gente não aceita isso. Sabe por quê que muita gente não aceita isso que eu estou falando aqui? Porque eles querem realmente ter alguma coisa. Não, fui eu que escolhi Deus. Fui eu que decidi. Fui eu que quis seguir a Deus. Deus não me violenta, eu não sou boneco na mão de Deus, eu não sou... Sabe, mistura uma coisa com a outra, alhos com bugalhos. Não entendem a palavra e não querem arredar o pé de si mesmos. Eu criei, eu escolhi, eu aceitei, eu decidi, eu. Já pensaram nisso? Romanos 10. Romanos, vamos lá, abrir Romanos 10. Romanos capítulo 10. Vamos ler primeiro o verso 17, depois eu leio o verso 10. Vamos ler primeiro o verso 17. Romanos 10 diz assim, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Vocês se lembram quando Jesus perguntou para os fariseus, eu li o texto agora mesmo para vocês, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir. Ou seja, eram incapazes, não tinham condições, não tinham aptidão, não tinham poder para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir tem um sentido de assimilar, compreender, entender. Então, para eu assimilar, compreender e entender a palavra de Deus, é necessário o quê? É necessário que, olha aqui, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Cristo. É necessário eu receber algo que não está em mim, não vem de mim, não sou eu que produzo. A fé vem de quem? De Deus, ora bolas. Através do quê? Através da sua palavra, essa palavra viva. A fé vem. Ela não vai como se procedesse de mim. Ela vem. Olha o verso 10 de Romanos 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando Deus, veja só, quando Deus me agracia com o dom da fé, eu faço o quê? Eu creio. O crer é meu. Na verdade, ele é um milagre de Deus em mim. A fé é me dada.
ela é me dada pela graça de Deus. Deus me dá o dom da fé, para que através desta virtude da fé, que vem dele, eu possa o quê? Crer. Então, o crer é meu, mas ele é uma evidência de um milagre que aconteceu antes, que é o milagre o quê? Da fé que Deus me deu. A fé vem de fora, ela vem, ela não vai, ela vem de Deus para mim. E com a fé que Deus me dá, eu creio. É com o coração, ou seja, é com a mente que se crê. O crer é nosso. Então, quando Deus me dá o dom da fé, e este dom me chega através da palavra de Deus, eu digo assim, eu creio, Senhor, agora eu creio. Eu creio, meu coração se abre para Ti. Eu creio no Seu Evangelho, eu creio na Sua palavra. Eu aceito, Senhor, eu aceito recebê-lo na minha vida. Né? Eu quero agora seguir o teu caminho. Eu quero morar contigo para sempre. Só depois que Deus nos agracia com o dom da fé é que eu tenho capacidade agora para poder dizer, eu creio, Senhor. Eu creio, o meu coração está aberto para Ti, eu o aceito. Nunca antes, através de um suposto livre-arbítrio, nunca antes. É assim que as coisas se materializam, se efetivam na nossa vida. Olha o que diz João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia. Vamos lá. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha a dádiva, que dádiva maravilhosa essa. A maior dádiva que Deus poderia nos dar, nos conceder é esta. Deus nos deu o seu Filho unigênito. Unigênito porque era Deus homem. Deus homem. O único ser em todo o universo que possui essa característica. Deus e homem ao mesmo tempo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê. Eu só posso crer quando Deus me dá a fé. Quando Deus me agracia com a fé. Embora Deus ame o mundo todo, Ele só irá salvar os que creem. Só quem crê. Deus ama o mundo inteiro, mas Ele irá salvar somente os que creem. Mas quem crê em Deus é porque Deus veio até ele. Deus quis salvá-lo. Deus exerceu a sua vontade soberana sobre esta pessoa, não violentando-a, não tratando-a antes como um bonequinho ou uma bonequinha, como os arminianos pensam. Não. Deus simplesmente triunfa sobre a nossa má vontade, sobre o nosso velho ser, o nascer da carne, né? Quem nasce da carne é carne. Nós éramos carne. Aí Deus vem até nós, através do Espírito Santo de Deus, e faz de nós, e nos torna agora novas criaturas. Se eu creio, é porque Deus agiu em mim antes, não foi? Eu não creio por conta do meu livre-arbítrio. É isso que eu estou mostrando na palavra de Deus aqui. 1 Coríntios, eu vou encerrar com esse texto, com a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos lá? Em 1 Coríntios. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 18. O verso 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Essa palavra que eu estou pregando aqui, para muitos que
que se tornaram inimigos deste canal, é loucura. É loucura. Vocês veem as observações que fazem aqui nos meus vídeos, na seção de comentários? Esta palavra que eu estou pregando aqui, para muitos, é loucura. É loucura. Tem gente que assiste aqui ao canal que me chama de bandido, de louco, de cachorro, de safado, de o quê? De teólogo de botequim, teólogo de fundo de quintal. Você não é nada, você é um palhaço, você é um babaca, você é um otário, você é mentiroso, você é falso, você é hipócrita, você é isso, você é aquilo. Por que estão me chamando disso tudo aqui no canal? Porque eu estou pregando a palavra da cruz. E a palavra da cruz para esse bando de gente aqui é loucura. É loucura. Mas é loucura para quem, amados? É loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ele é poder de Deus. Eu estou falando justamente isso aqui. Nós, enquanto nascidos da carne, nós não temos poder algum. Poder é o que a gente não tem. Mas o nosso poder vem da palavra de Deus. Aí Deus vem dizendo aqui, olha, verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sábios e inteligentes, entre aspas, para o mundo. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Para nós crentes, nós conseguimos enxergar isso aqui. Sabedoria do mundo é louca. O mundo nos considera como loucos, mas para nós que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo, a sabedoria do mundo é louca, ela que é louca. Olha o verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Isso que você está pregando aí, PC, é loucura. Você é um babaca, você é nojento, você é um palhaço, você é um otário, você é um ímpio, você é um bandido, safado, mentiroso, você é cachorro. Tudo isso eu já li aqui. Tudo isso eu já li aqui. Olha o verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que eu prego aqui é escândalo e loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Olha o verso 27. Olha o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Deus escolheu. O apóstolo está falando, está dando ênfase ao quê? Ao fato de que, diante daquele quadro tenebroso que eu pintei para vocês aqui agora, mostrando na palavra de Deus o que significa nascer da carne, quais são as implicações de nascer da carne, o que é um ser nascido da carne, o que ele representa para Deus, como Deus o encara, o que ele faz, o que ele não faz. Diante disso tudo, Deus tem que escolher mesmo. Porque se Deus não escolhe, se ele não escolhe, como diz Paulo aqui, Paulo afirma que Deus escolhe 3 vezes aqui, só nesse texto.
Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. Se Deus não escolhe, todos nós, todo mundo estaria perdido. E olha, o Paulo termina aqui o texto dizendo o seguinte: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por que Deus é que tem que escolher? A fim de que ninguém bata no peito e diga assim: eu escolhi Deus por conta do meu livre-arbítrio, eu fui livre, eu tive o poder para escolher Deus, eu busquei Deus por mim mesmo, eu criei em Deus porque eu quis. Isso não existe. E Deus não aceita esse tipo de manifestação, de expressão, porque isso não existe, isso é impossível. É impossível. Olha o verso 30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus fez com que Jesus se tornasse para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É tudo isso que Jesus significa para nós. Sabe por que boa parte das pessoas que assistem o canal não aceitam isso que eu prego aqui, da palavra de Deus? Porque eles não aceitam o fato de que Deus veio a um mundo todo já condenado. Todo mundo condenado. Deus, para ser amoroso e justo ao mesmo tempo, como ele é, ele teria que destruir todos nós, porque em Adão todos nós morremos, diz Paulo. Em Adão todos nós estamos mortos, condenados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, então se todos pecaram, é justo que Deus condene a quantos? A todos. E se eu estou mostrando para vocês aqui que não parte do homem natural, o nascido da carne, o desejo, a vontade de buscar a Deus, ele não tem poder. Eu mostrei isso para vocês mais uma vez aqui através da leitura da palavra. O homem não tem poder, ele não tem capacidade, ele não tem aptidão para buscar a Deus por si mesmo, para escolher a Deus por si mesmo, para decidir por Deus por si mesmo, para andar no caminho de Deus por si mesmo, para aceitar o evangelho por si mesmo. Nada, ele não tem poder para fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada, disse Jesus. Essa é a situação de quem nasce da carne. Está morto para Deus, está morto. Então, as pessoas não aceitam isso, sabe por quê? Porque elas dizem o seguinte: não, Deus é amor. Ele dá a oportunidade de salvação para todo mundo. O plano de Deus é salvar a todos. Para essas pessoas, para Deus ser amor e justiça ao mesmo tempo, Deus tem que querer, tem que desejar salvar a todos. Porque se Deus não salvar a todos, esse Deus, ele é injusto, ele é tirano, ele é mau. Só que eles sabem que Deus não é nada disso. Aí, a quem eles acusam de tiranos, maus e loucos? Nós que pregamos assim. Nós que pregamos desse modo. Deus tem uma vontade de prazer, onde ele afirma o seguinte: olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Ele não tem prazer. Ao condenar todos os ímpios, Deus não sentirá com isso nenhum prazer, nenhuma alegria. No entanto, ele fará isso. Já estava determinado, pré-determinado desde a eternidade, que Satanás teria aqui a sua semente neste mundo. Simeão, quando pegou Jesus, o bebezinho Jesus, para apresentá-lo lá no templo, Simeão, que recebeu uma revelação do Espírito Santo dizendo o seguinte: olha, você não vai morrer enquanto você não pegar, não ver a salvação, o Messias. E Simeão, depois que oferece ali o bebezinho, Cristo, o Messias, ele diz para Maria que Jesus seria o quê? Vamos ler? Lucas. Olha só.
Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado. Olha isso aqui, ó. Alô, arminianos. Atenção, arminianos. Olha o que Simeão disse aqui. Este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Jesus foi destinado para a ruína de uns e para a elevação de outros. Aceite você isso ou não, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E Deus não é tirano, maldoso, injusto, sádico, um Deus mau por decidir assim. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode decidir o que Ele quiser. Ele é soberano, a vontade dele é soberana, ele é todo poder, ele possui toda autoridade. E não há ninguém que possa contestá-lo e dizer: o Senhor, o que o Senhor está fazendo? Aí vem os arminianos, como eles sabem que Deus não é mau, Deus não é tirano, vem nos acusar de estar pregando aqui uma teologia diabólica, teologia do diabo. Isso é coisa do diabo, isso é satânico. Se é satânico, você está acusando a palavra de Deus de ser satânica, porque tudo que nós falamos aqui, nós mostramos na palavra de Deus. Nós lemos na palavra de Deus. Tudo. Deus quer mostrar a sua ira, embora ele não se alegre com isso, nos ímpios, a sua ira e o seu poder. Assim como Deus quer mostrar a sua glória naqueles que ele vai salvar. Romanos 9, 22 e 23. Está claro isso. Que você possa entender isto. Que você possa abrir o seu coração para isso. E se eu estou falando com pessoas que têm a palavra de Deus, eu sei que Deus pode fazer este milagre na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que Deus possa ungir o seu coração, para que você possa entender, assimilar, aceitar a sua palavra. É em nome de Jesus que eu rogo estas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Amém.